A gente vai conversar com o Dado Villa-Lobos, Legião Urbana. Ô, Dado, que bom te ver, garoto. Fala, Edu. Quanto tempo? Você tá legal? Estamos, cara, seguindo esse tempo louco, né? Esses dias tão estranhos, mas seguindo em casa, seguindo as normas da ciência e tentando entender o que vai acontecer. Mas é isso, a condição humana, a gente consegue se adaptar, enfim, a humanidade se adapta a todas e qualquer loucuras, intempéries que venham por aí. É verdade, meu amigo. Eu estou em Vitória, você está no Rio, é isso? Estou no Rio, na minha casa, na minha caverna, que é um pequeno estúdio, home studio que eu tenho aqui. Aliás, eu vou botar uma trilha sonora aqui. Então, eu fico aqui, passo os meus dias, minhas tardes. Você tem que. Abaixa um pouquinho, porque senão o áudio. Aí você passa seu tempo escondidinho na caverna. Eu fico por aqui às tardes, todos os dias. Ou eu estou trabalhando em algum projeto, estou fazendo a trilha sonora de um seriado que vai estrear agora no final do ano, chamado Bom Dia, Verônica. Então, eu estou à frente da trilha sonora e pego nessa pandemia, no final, tendo que fazer os arremates, enfim, fazer uma abertura e tal. Tudo meio por aqui. Tem um parceiro... Mas não é nenhuma novidade para você essa questão de trilha sonora que você já tem no seu histórico, trilha de filme e outras coisas nessa linha, né? É isso. E aqui, enfim, em casa eu fico em função disso. Agora isso terminou, fico estudando também. Eu tenho uma certeza, eu tenho absoluta, depois que isso tudo passar, é que eu vou ser um músico melhor, porque eu tenho estudado bastante o instrumento, desde os teclados, a questão eletrônica, o Moog Sub-37 aqui, minhas violas, guitarras, eu tenho estudado bastante. Villa-Lobos, entre outras coisas. Villa-Lobos, que é seu tio-avô. Distante, um camarada fenomenal que está aqui com a gente sempre. Porque aí é uma questão de DNA, né? Parece brincadeira, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o seu passado. A música na sua vida sempre teve muito presente com seu pai, que tocava piano erudito, gostava do piano clássico, né? É isso. Nunca teve sempre presente em casa. Eu sou o terceiro filho de 5, enfim, de 4, casamento com a minha mãe. E meu pai sempre tentou que algum dos filhos seguisse algum instrumento que entrasse no universo musical da música, enfim. É tão bom, né? Você aprende um instrumento, a gente sabe disso, conhece uma banda como os Beatles, que mudam a sua vida, e é através da música que isso tudo acontece. E meu pai, eu acho que no terceiro ele acertou. Meu pai que partiu outro dia. Hoje eu sonho... Meus sentimentos. Mas enfim, foi esse cara que ele e minha mãe também que colocaram a música na minha vida. E daí foi, claro, meu pai todos os dias tocando o repertório dele, erudito, muito Bach, Chopin, Liszt, enfim. Todo dia à noite, quando ele voltava, depois do jantar, ele passava 1 hora, 2 tocando a sequência dele, né? A gente tinha que conhecer de cor e tudo. E enfim, foi esse cara que me levou para a escola de música quando criança, em Brasília. A escola de música de Brasília, muito boa, muito bacana ali na L2. L2? L2. E a gente com a Legião tirou umas fotos, chegou a tirar umas fotos naquele lugar, que para mim era um lugar icônico, assim. E, bom, enfim, meu pai, tive a chance de ver com ele caras como Rubinstein, tocando ao vivo ainda, então
foi bem incrível. Imagino, cara, eu imagino mesmo. Seu pai era diplomata e, como todo diplomata, ou boa parte desse grupo de profissionais, andou rodando o mundo. Você viveu parte da sua vida fora do Brasil, inclusive nasceu fora do Brasil, que você nasceu em Bruxelas. Foi isso. O pai que foi o primeiro posto do meu pai. Meu pai foi um grande cara, assim, autodidata, praticamente de uma família muito humilde do Rio de Janeiro, do centro do Rio. Autodidata no sentido em que ele correu atrás dos estudos, da formação dele. Então ele passa a infância dele, ele estuda no Dante Alighieri, aprende a falar italiano e tal, e segue em frente. E quando se vê, estava fazendo a prova do Rio Branco, final dos anos 50, onde lá ele ganha um 10 de ninguém menos do que Guimarães Rosa na redação dele. Então, tipo, e aí ele passa muito bem no concurso e segue adiante, segue o Rio Branco, e o primeiro posto dele foi em Bruxelas, onde eu nasci. E lá Aí ele você, com Nelson Freire, Marta Argerich, essas coisas aí. Você viveu no Uruguai, França, no Brasil, na Iugoslávia também, quer dizer, você passou uma infância. Eu fiquei pensando, quando eu li sobre isso hoje, para a gente conversar, eu fiquei pensando dois pontos interessantes. Primeiro, que você pipocou em boa parte do mundo, um tanto aqui, um tanto ali, que não deixa muita raiz, que acaba não criando grandes amizades, porque é um período que você está seguindo a família e tem uma questão de idade. Aí, ao mesmo tempo, você, em Brasília, se reúne com um grupo de amigos, Bi Ribeiro, Herbert Viana, Dinho Ouro Preto, principalmente esses, e vocês, amigos de rua, de infância, vocês são hoje referência do rock do Brasil, aquela molecada de Brasília que não tinha o que fazer em Brasília, numa Brasília abandonada, no começo, vazia. E esses caras são hoje referências para todas essas bandas que estão por aí. Bem louco. Quem iria pensar isso? Eu, com 4 anos de idade, eu estava em Montevidéu, e o pai do Bi também. E o Bi estava lá, Bi, Pedro Ribeiro, enfim. Todos esses caras são uma referência para mim, uma referência afetiva da infância mesmo. Né? A gente sempre... Aí depois a gente esteve juntos em Brasília depois. Mas em Montevidéu era a época dos Tupamaros. Os Tupamaros tinham sequestrado o conselheiro da embaixada, que era o Gomide, chamado Gomide. O cara foi sequestrado, ficou 8 meses em clausura, né? Preso pelos Tupamaros. E a gente... Então, a Embaixada do Brasil teve todo um protocolo. Quando eu vi, eu estava dormindo lá com a família do Bi, enfim, em Carrasco, no outro bairro. E dali a gente está junto até hoje. Né? Isso aí. Antes da pandemia acontecer, eu vinha enchendo o saco do Bi para ele me devolver o Precision dele. Ele tem um Precision, o Precision que ele gravou o Passe do Lu inteiro, né? Ele gravou saca? Meu erro e tal. E o baixo fez a maior falta lá no estúdio. Aí, outro dia, finalmente, a casa dele, ano passado, teve uma enchente aqui no Rio de Janeiro, que ele, enfim, encheu a casa. Foi uma tragédia. E aí, bem, assim, uma semana antes de ser decretada a pandemia e tal, ele passou lá no estúdio e deixou 4 baixos para mim. O Precision e mais outros 3, enfim. E o Bi é esse cara, o Pedro Ribeiro, o cara que está com a gente sempre, né? A gente dividiu o apartamento depois em Brasília. E quem diria que isso tudo ia acontecer dessa forma, né? Eu tô aqui basicamente porque o Paralamas, o Bi, Paralamas, Pedro, Vovó Ondina passaram na minha vida, né? Então é básico, isso é único mesmo, e eu tenho essa clara percepção. Então são caras que
estão ali, quem diria que um dia isso ia acontecer, né? A gente hoje aqui fala, oi, estamos conversando com você em Vitória. Fala, sei, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, tá, legal. E é uma história de moleques amigos que se torna uma história de referência para as bandas que pensam um dia alcançar o sucesso. Né? Que começa com moleques de fundo de garagem, não era o caso de Brasília, mas era moleque lá da quadra X, da quadra Y. Esses SQNs, era isso, Lago Norte. Mas, Brasília é um lugar ultra especial. Né? Você pensa que isso tudo aconteceu numa cidade que mal tinha 20 anos de idade, entendeu? Brasília foi inaugurada em 60, a gente está falando de 81, 2, 3. E aí, né, você vê a música do aborto, que país é esse? É de 78. Então, a gente criando uma identidade cultural para aquele lugar lá, tão distante daqui, e que nego tá vilipendiando agora aqui sem parar, uma coisa de louco, inacreditável, o que o Brasil virou, e Brasília. Mas, enfim, isso é muito gratificante, na verdade, pensar nisso, que a gente formou a identidade de um lugar tão remoto, a capital do país, enfim, tão longe das capitais, como dizia Humberto Gessinger. Lá no sul, lá na outra ponta. Longe demais das capitais. Agora, não só vocês viraram a referência para Brasília, como viraram referência para uma geração inteira, né, compadre? Pô, isso aí é indiscutível. Agora, tem um ponto que eu queria tocar com você, que eu acho que ele não tem inveja, não tem disputa, mas deve ter tido um nível de ansiedade. Vocês começam como uma banda muito mais idolatrada em Brasília do que qualquer outra banda, né? Esse grupo que veio do aborto e que vira Legião é um grupo que trouxe já naquela fase do aborto uma carga de identidade, de força. As pessoas eram poucos, mas eram ardorosos amantes da banda. E, de repente, outros grupos foram acontecendo e gravando naquele boom dos anos 80, antes da Legião. A Legião, acho que talvez foi uma das últimas a entrar para uma grande gravadora. Isso gerou para vocês muita expectativa, uma ansiedade, atrapalhou em vez de ajudar? Como é que foi esse momento antes de vocês assinarem e gravarem o primeiro disco de âmbito nacional? Foi todo um processo, na verdade, foi tudo muito rápido. Né? Brasília era muito louco, né? A gente matava a aula, quando eu tinha 15, 16 anos, a gente matava a aula para ir, enfim, beber, fumar, não sei o que lá, e quando você estava ali às 9 da manhã, via o Oswaldo Montenegro passando com... enfim, aquilo era o Oswaldo que estava ali passando e tal. Ele já tinha o sucesso dele eu acho que era Agonia, né? Ele tinha ganhado o festival, né? Na TV, você via na TV. Mas a coisa realmente veio à tona e pegou, assim, deu um estalo, que eu me lembre, porque até então a gente, né, o Bonfá me chama para entrar na Legião em 83, janeiro, e em março a gente tinha um festival para tocar em Brasília, o Festival da BO com Capital, XP, e a Plebe Hood. E a gente não tinha repertório, então a gente teve que fazer o repertório, na verdade, é o repertório do primeiro disco. Mas o que eu ia dizer é que esse estalo de assim, vou gravar um disco, a questão ali não era gravar um disco. A questão ali era você ter o que fazer, combater o tédio e você ter uma banda e você tocar e você ensaiar e fazer músicas e fazer shows. Você ensaiava para tocar no coreto do Gilberto Salomão, entendeu? Você tocava para ensaiava para tocar no Guará, assim, e de repente entrava um micro dinheiro, os meus pais tinham ido embora, enfim, e eu realmente estava ali meio no aperto ali, e isso de repente
Mas era ali, Brasília e cidade satélite, né? E aí um dia, que eu acho que foi 84, não, 83, eu passei pelo Conjunto Nacional, tinha uma loja de rua ali, a Gabriela Discos, e estava tocando Patrulha Noturna, dos Paralamas, né? Era o single deles, que eles viriam gravar o Cinema Mudo. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, tipo, a bomba estourou muito perto, entendeu? Eu falei, oi, algo é possível, não é mesmo? E foi graças a eles, enfim, o Herbert levou lá a fita cassete, uma compilação, não sei do que exatamente, coisas do Renato, coisas da Legião, não sei se tinha aí, e aí veio o convite no final de 83, então foi bem rápido, porque se a gente fez o Festival da ABO em março de 83, e ao longo de 83 a gente seguiu tocando na Escola Parque, nos lugares, e ensaiando e fazendo músicas novas e tudo. Em dezembro de 83 veio o convite para a gente gravar uma demo na EMI, aqui do Rio, que era a gravadora dos Paralamas, né? E aí Paralamas. ali tudo aconteceu com várias, é claro, com muita tempestade, não foi tão fácil assim, enfim. Idas e vindas e tal, até a gente parar lá e gravar o LP inteiro com o Zé Mirondo. Então, foi tudo nesse sentido, assim, que ninguém esperava gravar um disco. Na verdade, o boom veio dos anos 80, né, da redemocratização, das rádios abrindo, né, para novos formatos, a TV, rádio, enfim. A produção cultural também, o circulador, quando veio aqui no Rio de Janeiro, abriu portas justamente para a gente chegar em 83, setembro de 83, tocar aqui, né? Então foi meio assim. Foi tudo acontecendo muito rápido e tudo muito junto, né? Você fez ciências sociais, mas valeu a pena? É, meu plano era. Eu não sei por que diabos eu fiz ciências sociais, mas eu fiz porque era uma matéria tinha. Como é que era dividido? Era negócio de matemática, humanas e exatas, né? Então era humanas. Eu fui para humanas e falei assim: bom, ciências sociais, eu gosto, enfim, eu leio, né, bastante, eu gostava do tema na atualidade, no momento, enfim. Tinha, né, livros de sociologia, né, Marx e o caramba, aquelas coisas, Engels, Jung e aquelas histórias todas que o Renato também ficava contando e tal. E eu achei que ciências sociais é o que mais cabia ali. E meu pai tinha acabado de ir para a França, ele tinha ido ser cônsul em Marselha. E lá ele ficou 5 anos. E aí eu pensei, pô, vou ficar 6 meses aqui, cara, faço o básico, né? E os 6 meses básicos, e pensando também, partiu França, tinha uma universidade em Aix-en-Provence ali, eu falei, pô, ali deve ser bom, fica perto do meu pai, não sei o que lá e tal. Mas aí nesse meio tempo, eu mal consegui fazer esses 6 meses aí, e aí veio o lance da banda, né? Em 83, justamente, quando eu entrei na UNB. E eu vou te falar, eu entrei muito bem, porque eram provas difíceis, tudo bem, era múltipla escolha, mas era assim, uma errada anulava uma certa. Se Opa! uma errada anula uma certa, você não pode chutar. Você não vai sair chutando o ABCDE, não dá. Só se for um grande cagão, né? Um cara se for um... Porra, mas aí eu não confiava nessa sorte toda. Tipo, a prova de química, eu entreguei em branco, porque senão eu poderia ter negativo, entende? Entreguei a prova em branco, mas beleza e tal. Bom, passei na primeira opção, Ciências Sociais, e fiz.
Foi muito bacana ver lá. E a gente estava começando com a banda. Então teve. Começando com a banda, não, eu estava com o Dado e o Reino Animal. O Dado e o Reino Animal era o Bonfá na bateria, o Dinho no baixo, Louro Jones, primeiro guitarrista do Capital, na guitarra e eu numa outra guitarra. Aí tinha o Pedro Thompson Flores num Fender Rhodes. E a gente tinha 5 músicas, e essa Expo Arte 8 lá da UNB convidou a gente foi. E foi muito engraçado. Enfim, deu tudo errado. A guitarra estava desligada, tava tudo, ninguém ouvia nada e foram 5 apresentações ali. E esse momento na universidade foi algo interessante. Conviver ali no campus da UNB foi muito bom. Foram 6 meses. Depois, o ano seguinte, mais 6 meses em que eu fiz só uma matéria. Era Literatura Brasileira 6. Estudava só o Grande Sertão Veredas, sabe? Tinha que ler aquilo, mas eu nem tive tempo, porque aí a gente veio para o Rio gravar o disco. Aí a Legião vira um fenômeno nacional, poucos grupos na história da música, em todos os tempos, independente de estilo, ganhou um carimbo tão ardoroso. Sabe, uma coisa assim de endeusar vocês, as músicas, o que vocês vestiam, a forma que vocês colocavam óculos, a roupa, a letra, negócio maluco, negócio doido. Isso mexe com você artista, com você ser humano, até que ponto, Dado, que isso tira um cara do sério? Aquela loucura que foi aquele momento da Legião. Na verdade, eu nunca acreditei nisso, né? Porque eu acho que isso tudo é muito efêmero, entende? É a questão de um momento. Mas que, de repente, hoje eu me vejo como o cara da Legião Urbana, entende? É assim, Paulo, eu sou Dado Villa-Lobos da Legião Urbana. Ótimo, isso é maravilhoso. A gente conquistou isso de alguma maneira, né? O nosso legado são nossas canções que a gente fez em tantos álbuns, em 12 anos de vida, muito trabalho, muito afinco dentro do estúdio, muitas horas de estúdio trabalhando aquelas canções, aqueles arranjos e essa coisa toda. Então, isso é fantástico, assim, eu ter chegado e ter essa percepção de que isso foi realmente muito importante para mim, primeiro, e para a cultura musical do Brasil, né? A nova, né, de 30 anos atrás, né? A redemocratização, a redescoberta de um Brasil, né? Que aconteceu a partir dos anos 80, né? Com essas bandas todas vindo junto. E a gente estando ali, vindo de Brasília, esse lugar estranho, mas eu nunca me vesti essa carapuça, entendeu? Eu nunca cara, eu sou o ídolo do rock. Não. Entendi. Eu posso te dizer, nunca levei isso a sério. Eu realmente levava a sério quando a gente estava trabalhando, fazendo discos, e quando se subia no palco e fazia alguma coisa acontecer ali. E quando o Renato dava defeito, então eu ficava realmente constrangido, entende? Porque isso aconteceu muitas e muitas vezes. E na excursão dos 5, ele realmente estava impossível e eu falei para ele, cara, tchau, não subo mais no palco contigo. Valeu, obrigado, partiu. Vamos fazer discos, vamos fazer, mas, cara, eu não vou subir. E, de fato, a gente subiu um pouco depois, porque ele, enfim, acho que ele tinha uma pressão muito forte em cima dele e não segurou tanto assim, né, a questão toda. Mas para você ter ideia, sei lá, a gente fez um show aqui do 4 Estações, no Jockey Club aqui, devia ter, sei lá, 70 mil pessoas, 60 mil. Parou aqui a zona sul do Rio de Janeiro.
Cazuza tinha morrido nesse dia, um dia bem, bem estranho, enfim, Pesado. diferente, pesado, Eu, antes desse show, eu tava jogando a pelada na PUC. Foi no sábado, tinha uma pelada na PUC com o Tony Platão, Maurício Valadares, os amigos. Aí chegou uma hora lá que a gente revezava no gol, né? Aí eu falei, era a minha vez para ir no gol. Aí ninguém falou, não, você não vai pro gol. Você tem um show para fazer agora. Eu falei, não, beleza. Pai, fui para casa e tal. A gente tocou, foi realmente uma noite memorável. Foi uma noite muito... E, bom, no dia seguinte de manhã, meu filho tinha 2 anos, 1 ano e meio. No dia seguinte, às 8 da manhã, eu estava passeando com ele de carrinho na praia, entendeu? Tava um sol desgraçado, lá de ressaca. Na noite anterior, show para 70, 80, 90 mil pessoas. No dia seguinte, o pai Eduardo empurrando o carrinho. Eu nunca tive essa questão. Aliás, isso me irrita muito quando eu vejo. Tem certas musas e certos caras. Entende? Isso para mim fala assim. Oi. Agora, você sabe o que me surpreendeu na história de vocês? No dia 11 de outubro de 96, Renato morreu. Isso no dia 11 de outubro. No dia 22 de outubro do mesmo ano, do mesmo momento, do mesmo mês, vocês já anunciaram o final da Legião Urbana. Qualquer banda não faria isso. Qualquer banda esperaria mais, respiraria mais, deixaria passar um tempo, teria absorvido mais e melhor aquele momento para tomar uma decisão. Em 10 dias, vocês já estavam na imprensa dizendo Legião acabou. Basicamente, a Legião Urbana sem o Renato não existe. Isso não existe. E a gente tinha um pacto entre a gente. Assim, cara, sair cara, muda, faz outra coisa, muda o nome, mas não é mais Legião Urbana. Não é, ponto. A gente não tinha a menor pretensão de seguir adiante e fazer canções novas, sendo Legião Urbana. Sem o Renato, isso não existe. Isso não existe. Eu acho que se eu tivesse ido embora, o Renato e o Bonfá iam fazer a mesma coisa. Falar, não precisa, faz outra coisa. Legião Urbana é aquilo, a gente viveu esses anos todos, montamos essa banda e chegamos aonde isso tudo chegou. E quando a gente chegou em algum momento lá para os anos depois do 4 Estações, que a gente falou assim, não, a coisa já anda sozinha, já existe essa instituição, Legião Urbana, e a gente está aqui para fazer isso acontecer quando a gente se juntar. E tanto que ao longo desse tempo, quando eu percebi essa questão, eu fui fazer outras coisas. Eu tive a sorte de encontrar o Fausto Fawcett, o Laufer, que a gente fez alguns projetos juntos, desde então viramos parceiros, fiz com eles o Santa Clara Poltergeist, depois o Básico Instinto, enfim, coisas que não tinham nada a ver com o universo da Legião Urbana, mas eram sempre grandes desafios, fazer músicas novas e tocar com outras pessoas e ter abrir portas e ver novos horizontes, assim, nesse sentido, né? Da experiência musical, da experiência num palco, da experiência de trocar ideias musicais com outros caras e tal. E isso sempre foi muito dinâmico para mim, né? Eu montei um estúdio, uma gravadora, então você trocar ideias com novos artistas, você lançar, produzir, enfim, isso sempre me motivou muito, né? E nesse sentido, a Legião já estava ali, estava já vivendo sua vida paralela ali. Eu vivendo minha vida paralela. A Legião já era, digamos assim, uma instituição do rock brasileiro. Então, estava tudo certo, né? E não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não respondeu, mas anos depois, quando tudo isso já está bem resolvido na cabeça, na alma, no coração do músico e do ser humano, do Eduardo e do Dado, é natural que você ali na frente, anos depois,
você olhou para trás e viu, pensou assim, essa história é minha também. Essa história da Legião eu também ajudei a escrever. Eram escritas, foi escrita por 3 pessoas. Aí vocês resolvem fazer um tributo, uma marca, um show em que vocês marcassem, carimbassem uma história que é tua e do Dado e do Bonfá também, né, Dado? E aí surgiu uma confusão na vida de vocês, que foi não pode usar o nome, pode usar o nome, aquela chatice toda. Inclusive, sabiamente, e aí vai aqui o meu registro pessoal, porque eu assisti 2 ou 3 apresentações da Legião com o Frateschi, e o André foi maravilhoso, é maravilhoso no que ele se propôs a fazer, né? Ele dá uma cara especial. Então, isso foi algo que deve ter sido desagradável para vocês. Bem, a gente foi pego de surpresa. Entenda, outro dia, antes dessa pandemia vir aí dominar a nossa vida, eu acabei tendo que ir a Brasília, eu e Bonfá, com os nossos advogados, falar com a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, para falar desse assunto. É algo que realmente você sai do Rio, vai para Brasília, paga uma passagem de avião, vai para lá, conversa com a ministra do Superior Tribunal de Justiça. Foi ótima ela, não sei o que lá, para você falar quem você é, por que você está ali. Enfim, a questão toda vem de muito tempo, né? Uma questão de marca e dessa coisa e tal. A gente, pelo amor de Deus, a gente veio a gente tem na nossa estirpe, na nossa essência, o punk rock, o do it yourself, entende? Não é uma... Existe esse pensamento corporativo de marca e vamos vender camisetas e vender não sei mais o que, mas enfim, não sei o que essas bandas vendem, eu não entendo, vai vender show, né? Enfim. Mas veio essa questão, então, vem perseguindo há décadas, mais de uma. E eu quero mais uma vez registrar a beleza e a importância do André Frateschi nesse processo. Sim. Ele é ótimo, gosto muito. Vieram os 30 anos do primeiro disco, né? Então, o primeiro disco fez 30 anos em 2015. E veio um cara lá da gravadora, da EMI, ainda era EMI, não sei se era Universal ainda, enfim, era EMI. Ele veio, estão fazendo projetos aqui de relançamentos de discos icônicos, mundiais, de 30 anos. Então, ele me mostrou o disco do Pink Floyd, o da Pirâmide, como chama? Caramba, até me esqueci o nome. Dark Side of the Moon. 30 anos, com outtakes e tudo. Foi lindo e tal. Eu falei, isso é maravilhoso. Vamos fazer. Aí ele conseguiu os tapes, o cara da gravadora topou, conseguiu os tapes. Então tem ali a gente conseguiu lançar o CD, o original remasterizado pelo Ricardo Garcia, e um segundo CD com os outtakes, os ensaios e fitas demos, entende? Então, é quase assim um trabalho arqueológico, entende? De resgate da história e deixar documentado o que foi aquela banda no estúdio em 84, 85, entende? Em 84, basicamente. A gente aprendendo, o Negrete aprendendo a tocar ainda é cedo, sabe? Era tipo coisas assim. Fitas demos de uma música que chamava 1977, que ela falava assim: todos os dias quando acordo de manhã, não sei mais o tempo que passou, sabe? Era... Isso era a letra de Tempo Perdido, entende? E era uma outra música, coisa que os herdeiros lá não deixaram entrar, por exemplo, essa faixa nesse CD. Mas enfim, era um resgate dessa história, na verdade,
tipo o Anthology dos Beatles. Eu não quero Sim, nem chegar... tô aqui ouvindo. Não, É tipo o tô Anthology. te ouvindo e pensando no Anthology dos Beatles. Exatamente isso. Ele pega ali os coisas dos outtakes, as coisas que não entraram, e beleza. Mas, É. e aí a gente pegou e falou assim, por que a gente não vai para a estrada celebrar, comemorar esse repertório todo e a gente, para lembrar a história desses 30 anos, desse disco, e como seria isso, né? Reencontrar um público, será que seria... Aí quem queria cantar e não sei o que lá. Aí a Fernanda, cara, minha mulher, ela vira e fala assim, cara, chamou o André. Aí eu falei, Foi cara, ela? André. Aí eu falei pra ela, cara, esquece esse negócio de show, pelo amor de Deus, para com isso. Tá ali o disco, tá tudo certo, não vem fazer uns anos. Eu jogando contra, entende? Tal. E aí ela falou assim, não, cara, é sério, vamos chamar uma produtora para produzir isso, tal. E o André, eu tinha conhecido ele num projeto dos Beatles, justamente, do Banco do Brasil, BB Covers. O BB Sim, que Covers era João Baroni, Liminha, era o diretor musical, o Leone, eu, Tony Platão, tinha Cris Cafarelli, Sandra de Sá. aí tinha Sandra de Sá, Marjorie Oristiano, e André, né? E a gente passou, sei lá, um mês e meio, 2 meses ensaiando lá nas nuvens do Liminha. E volta e meia chega para escolher o repertório dos Beatles, fazer um show dos Beatles durante 1h30, 1h40. Vai escolher esse repertório. Aí o Liminha, cara... Não, eu já deixei você numa roubada assim, né, meu amigo? Eu já deixei você nessa roubada. Você é capaz disso. O Liminha chegou e montou o esquema, a gente foi tocando o que realmente melhor soava ali com a banda e tal. E claro, os intérpretes que iam cantar. E o André, como morava em São Paulo, foi o último cara a chegar. E aí, cara, era um break do ensaio para comer a pizza, não sei o quê. Enfim, o André chegou e tocou... É isso, o André chega... Opa, beleza, aquele negócio de ensaio. Ele vai lá e vai cantar, cara... Don't Let Me Down. Don't Let Me... Não. Ele canta... Putz, uma clássica bluseira do Paul, cara, que ele canta lá em cima, saca qual é? Não é Don't Let Me Down, Tem tantas. Mas vamos lá, ele vai no tom original. Não é Don't Let Me Down, né? Era uma muito pior, tipo, foda. Depois vem I Am The Walrus, entende? Aí entra o Lennon, I Am The Walrus. E aí, quando eu vi, eu falei assim, caraca, maluco, canta muito. E assim, André Frateschi, eu na época, eu falei assim, não sei, era um ator que estava vindo junto que tinha feito uma peça com a Marjorie, de quem a Monique Gardenberg, que era a diretora do projeto todo, tinha dirigido a peça deles, enfim, com indicação dela e tudo e tal. Bom, aí tem o break, aí vamos lá comer a pizza e o André chega para mim e fala assim, Dado, cara, você não tá me reconhecendo, mas eu sou aquele menino de 85 que tava no bastidor, nos camarins com você, eu sou filho da Denise Del Vecchio, lá da peça, Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva e tudo. Aí eu falei assim, caramba, não acredito. Ele era um menino que a gente ficava cuidando no camarim, sabe? E aí, 30 anos depois, ele já com seus 30 e tal, chega lá e arrebenta ali naquele show. Enfim, aí corta, Fernanda vira pra mim no carro e fala assim, cara, já te falei 50 vezes, liga. É isso. Falei, caralho, tá bom, vou ligar. E aí... Essa passagem dele pequeno, conversando com vocês, nós já conversamos com o André aqui há algum tempo. O André vem esse ano, se a gente conseguir retomar o processo do projeto Sócio Carteirinha, ele tá marcado, ele já está marcado. E ele contou justamente a sensação que ele teve de reencontrar você e falar assim, você lembra aquele moleque que ficava lá no camarim? Sou eu, cara.
Foi isso que ele falou. Eu falei, caralho, não acredito. Ai, ai. Olha só, Paraná, ó, estamos sendo acompanhados pelo Paraná, Uruguai, no Ceará, Fortaleza, Jaguaruna, Berlim, na Alemanha, Salvador, Guarapari, Goiânia, João Pessoa, Pernambuco, todo mundo ligado na gente. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Estúdio do Dado. O projeto era sensacional, cara. Adorava assistir lá no canal Bis, não era isso, Bis? Acho que sim. Canal Bis. Pô, aí não, foi 1 ou 2 temporadas e um super projeto, muito legal, cara. Pois é, foram 2 temporadas, 26 programas, na verdade, né? 13 programas cada temporada. E aí, que a demanda era muito intensa, assim, tipo, achar... o canal era muito exigente em relação aos convidados, né? Tinha que ser uma rapaziada de estrela, lá em cima, né? Então, sei lá, a gente começou com o Gil? Macalé. Começamos com o Macalé. O Macalé é uma doideira, porque assim, o Macalé tentou fazer. Mora aqui no Rio, mora ali na Jardim Botânico, pertinho do estúdio. Aí fizemos, foi bem louco, né? O Macalé. Eu tava meio ali assim, meio vendido, meio perdido, mas foi incrível e tal. Os caras que pautam a parada lá, eles, cara, não sabiam quem era o Macalé, entendeu? Porque um bando de assistentes lá que falam, não. Assim, tinha problema para ter a Adriana Calcanhoto, sabe? Assim, como assim? Aí veio Gil, Caetano, veio Ney Matogrosso, né? Vieram uma rapaziada aí e tal. Veio o Bonfá, aí veio Wagner Moura, veio o Otto, o Amarante. Foi maravilhoso, na verdade. Muito bom. Tocar e gravar, sensacional, né? Foi muito incrível. Mas aí Eu achei. mandava muito, sabe? Muito tempo. O estúdio ficava parado meses com aquela parafernália de televisão e aquilo ia me dando uma certa agonia. E aí, para fazer a 3ª temporada, aí começou a excursão do 30 anos do primeiro. Aí a coisa começou a pegar tal. Aí eu falei assim, não vai dar para fazer. E, enfim, aí não deu. Mas foi maravilhoso. Tiveram momentos muito incríveis. Eu tenho um amigo que trabalha numa rádio em São Paulo. Disse que eu estou curioso em saber, pura curiosidade, nem sei se isso tem importância e relevância no que nós estamos conversando, não, porque a nossa conversa está com um nível muito bom para eu ir para onde eu vou agora. Ele falou que você regravou a base de Tempo Perdido para a rádio 89 e um monte de gente botando vozes em cima. Você já ouviu o resultado? Ficou legal? Você tem essa informação? Não, então, a gente está nesse processo, né? Quem fez o pedido foi o Júnior, lá da 89 de São Paulo, imagina, a mensagem chegou através do Mingau. Mingau, saca o Mingau? Mingau que tocava no Traje. Mingau, Sei. Meu amigo desde 83, lá de Brasília. Uma pessoa maravilhosa. E esse maluco saiu de São Paulo, foi para fugir da pandemia de São Paulo e está em Trindade, uma praia. Ele construiu uma casa em Paraty, ali, entre Paraty e São Paulo, ali, no morro ali, no Cepílio. Ele tem uma praia inacreditável na frente dele, ele construiu uma casinha e ele fica ali, ele é pescador, então ele pesca. A vida dele tá assim, impressionante. Aí um dia ele já manda, né, fotos do lugar e tudo. Aí ele fala assim, aí, o Júnior quer falar contigo? Tem algum projeto e tal? Eu falei, tá, manda ele falar com a Fê, com a Fernanda. Sem problema, vamos embora. Aí veio assim, não, eles têm a ideia de fazer Tempo Perdido e botar um monte de gente, artistas interpretando e tal, e fazendo um vídeo bacana. E a referência foi da rádio BBC, a BBC One. Fez um projeto que agora esqueço o nome da música, em que tem vários artistas em casa
gravando e cantando a música. O único que eu conhecia era o David Grohl, né? Os outros eu não conhecia, mas enfim, ficou linda a música e tudo. Aí eu falei assim, pô, tô aqui com um estúdio de bobeira, bora fazer. Aí eu fiz a base em cima de um andamento um pouquinho para trás. Ele é menos espetado, né? Mais violões, tem a guitarra, claro, o teclado, e no mesmo formato e no mesmo tom, né? Dó maior. E aí a rapaziada tá gravando, tá? Já o Nazi, o Humberto Gessinger já fez, o Léo Jaime, o Frejá ficou de fazer, tava falando com o Branco Melo agora há pouco, ver se alguma menina faz. E é uma música difícil, ingrata também, porque ela começa num tom lá embaixo e sobe lá em cima é terrível. Mas é para as pessoas fazerem, e no final eu faço que nem no disco, tem uma corda final dos violões, em que a minha ideia era botar o Projota, que é um grande fã também dessa música, que usou essa música numa base dele, e dele fazer alguma coisa, arrepiar alguma coisa sobre a nossa condição hoje em dia, e que de repente os caras, os artistas nesse final também mandam um recado, tipo assim, né, o clássico fica em casa, mas assim, fica em casa para um dia a gente voltar a se ver, né? Tipo, você sair, você talvez. Nosso tempo está acabando, estou aqui de olho no relógio. E então, eu quero te agradecer por você ter dado esse espaço para a gente conversar aqui através do Clube Big Beatles, e pedir para que as pessoas que não conheçam, nós somos uma banda chamada Clube Big Beatles, que existe há 30 anos, nos últimos 25 anos consecutivos se apresentando fora do Brasil, temos vários projetos. Então sigam a gente no Instagram, sigam a gente. Amanhã tem uma live solidária do Clube Big Beatles com a Orquestra Sinfônica, Dado, com participação do Ivan Lins, Andrés Kisser, Andrés Kisser, Edgar Escandurra, Flávio Venturini. Vai ser bom, cara. Amanhã às 5 da tarde. Bacana o negócio. Te agradecer muito. Com Beatles. Vai lá. Vai tocando até acabar. Vai lá. I think I'm gonna be sad. I think it's the day, yeah. The girl that's driving me mad is going away. Woo! She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. Woo! She said that living with you is bringing her down, yeah. But she will never be free when I was around. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. She's riding so high. She'll think twice. She'll do right by me.